esse versículo, vamos lá para Efésios. Paulo também escreveu para os Éfesos, do Efésios também. Os Efésios, vamos ler o que Paulo escreveu para eles. João escreveu para eles, né? E vamos ver o que Paulo escreveu para eles. Vamos lá, na carta de Efésios, nós vamos encontrar ele falando de apóstolos. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 19 e 20, 19 até o 22, irmão. Por favor. Vamos lá. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, ou em Espírito, né? Então, nós estamos encontrando aqui, ele falando de duas classes de pessoas aí. Ele fala edificados, né? Edificados, versículo 20, né? Edificados sobre o fundamento. Fundamento, o que é fundamento? É uma fundação do edifício. E é o alicerce do edifício, o fundamento. Todo mundo sabe isso aí, né? Ou pelo menos que é simples saber isso aí. Que todo edifício, toda casa, todo qualquer edifício que você vai fazer, você lança a fundação e depois você edifica sobre esse fundamento aí. Então ele está dizendo isso, edificado sobre o fundamento que foi colocado. E quem colocou isso? Os apóstolos e profetas. Que edifício é esse? A Igreja de Deus. Eles lançaram o fundamento. Então, isso é muito interessante, falando outra vez. Quem que lançou os fundamentos que está aqui, que nós temos na Escritura? Foram eles, os apóstolos. Quem são esses profetas? São os profetas da Igreja. Oi? Era isso que eu ia falar. Esses apóstolos e profetas, tá me ouvindo? Então, sim. Tá, então, essa é a pergunta, né? Uma vez a gente conversou, eu sei a resposta, mas eu quero perguntar para que você deixe isso registrado. Esses profetas, então, assim, apóstolos e profetas. Então, são os 12 apóstolos, né? Marcos, Lucas, Tiago, e mais os profetas do Antigo Testamento, não é isso, Alemão? Não, não é isso. Porque estes são, nós vamos ver no capítulo 4 daqui a pouquinho, estes são os apóstolos e profetas da igreja. Tá? É para a igreja que eles foram levantados, falando outra vez, pelo Senhor, que é o dono disso, que ele é chamado de a principal pedra angular, né, que é a pedra que sustenta tudo isso aí, que o Senhor já profetizou isso em Mateus capítulo 16, que sobre esta pedra, quem que é? Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que foi a revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? A revelação que ele teve, que é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é isso que Paulo está falando, que essa igreja ela foi edificada sobre essa pedra principal, que é Cristo Jesus. E eles lançaram o fundamento em cima dessa base que é Cristo Jesus. Que ninguém pode, como ele fala no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 10, eu como sábio arquiteto, ele diz no versículo 10 de 1 Coríntios 3, ele diz assim, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento, e nenhum pode lançar um outro fundamento, o qual é Cristo Jesus.
Porque ele é a pedra angular de tudo isso aí. E é sobre ele que é colocado isso. E o que quer dizer isso sobre Cristo Jesus? É sobre aquilo que é verdade, aquilo que ele, Cristo Jesus, está aprovando. Não é algo fora da Escritura, é algo que é segundo a palavra de Deus. Então, por isso que eram os apóstolos, que eram os enviados do Senhor para dar pleno cumprimento a isso. E Paulo foi, aí ele fala no plural, né? Nesse versículo que nós estamos lendo em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele põe plural. Mas Paulo foi o principal deles, do qual ele foi o principal, tá? Vamos chamar essa palavra. O principal dos apóstolos, que o Senhor escolheu ele para escrever tudo aquilo que tem que escrever. Para a igreja, quem escreveu, devemos deixar bem claro, foi Paulo. Paulo é o apóstolo da igreja. É ele que foi o portador de todas as verdades pertencentes ao nosso tempo que vivemos. Igreja, o que é a igreja? Corpo de Cristo, ceia do Senhor, arrebatamento, enfim, todas essas verdades que, perdão, todas essas verdades que nós temos, foi Paulo que escreveu isso aí. E outros também escreveram, né? Pedro, Tiago, Judas, João, mas eles escreveram um outro caráter, mais um caráter para os judeus. Então, Paulo foi uma peça muito importante, mas ele coloca todos juntamente com eles, porque todos trabalharam nisso. Então, ele chama de uma forma plural o fundamento que foi lançado sobre os apóstolos e profetas. E esses apóstolos, vamos ler esse versículo agora, irmão? Passa para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo, ou versículos, né? Melhor dizendo. Eu acho que tem que ser do 7 mesmo. Do 7, 7. Até o versículo 13, tá bom. É o contexto, tá bom. Vamos lá. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Certo. Versículo, só para lembrar que o versículo, hoje está duro, hein? O versículo 13, ele vai ser futuro, né? Quando nós estivermos com o Senhor, nós chegaremos a essa plenitude aí. Hoje a gente olha em volta, é uma ruína, né? Mas isso aí é o que Cristo está fazendo, né? O que ele vai fazer é isso aí, ele vai levar todos na plenitude. Bom, então nós estamos encontrando aí que ele, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vista ao que? O aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E esses dois primeiros são 5 os mencionados aí. Os 2 primeiros são o que ele falou lá no capítulo 2, que lançaram o fundamento. Quem eram lá? Os apóstolos
e profetas. Estes apóstolos e profetas era uma gama de pessoas, do qual Paulo fazia parte dela, fez parte, porque ele era um apóstolo também do Senhor Jesus, do qual ele, o Senhor Jesus, elegeu. Quando que ele elegeu? Quando ele subiu ao alto. Ele fala, e subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então, isso é uma eleição nova, né? Nós vamos entender isso, que para evitar a confusão, mais uma vez, né? Evitar a confusão de trocar as ordens das Escrituras. Os 12 apóstolos, por exemplo, que nós conhecemos, que são mencionados nome a nome lá em Mateus, né? E eles eram apóstolos de quem? De quem eles eram apóstolos, irmão? Agora eu estou perguntando. Os apóstolos? Então, Marcos, Mateus... Marcos, Lucas, João, Pedro, Tomé, Tiago. De quem eram... De quem eram... Oi? Apóstolos de Cristo. É essa Que a Cristo? resposta. Certo, mas que Cristo? Desculpa, tá até difícil eu falar um negócio desse, né? É o Mas Cristo ressurreto. Você diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Não. Apóstolos de um Cristo ressurreto. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando que lá em Mateus, Marcos, Lucas, nós encontramos 12 apóstolos. De quem eram eles apóstolos? Do Messias? Do Messias, do Cristo. E eles foram eleitos aonde? Não, essa eu não sei. Essa eu sei, Batista, eu não sei, não. Antes da morte do Senhor Jesus. Exatamente. Quando o Senhor entrou no ministério dele, isso nós vemos, né, no decorrer do início dos evangelhos, que ele se apresenta, né, o Messias sendo apresentado, e etc e tal. Depois ele foi tentado, primeiramente, ele foi até o deserto, foi tentado, passou todas aquelas coisas, depois de lá que ele vai, e ele começa a chamar os 12 apóstolos. E ele comissiona como os 12 apóstolos. Por que 12 apóstolos, irmão? Por que 12 apóstolos? Eu não sei. Por causa de Israel. Eles eram apóstolos. Ainda estava a situação ali, o assunto era o Messias, o Cristo, e ele pegando 12 representantes das 12 tribos de Israel. Eles foram apóstolos do Messias, aqui, enquanto o Senhor estava aqui nesse mundo. Então, eles foram apóstolos de Jesus Cristo? Sim, foram apóstolos de Jesus Cristo. Quando nós vemos o início de Atos, eles foram chamados de apóstolos, os apóstolos de Jesus Cristo, porque realmente eles eram apóstolos de Jesus Cristo. Só que agora, quando Paulo chegou, ele foi apóstolo de Jesus Cristo. De onde que o Senhor elegeu a Paulo? Dos gentios. Não, de onde? De posição do Senhor, que onde que ele estava? Longe, distante. Glorificado. Glorificado. Posição do Senhor, perdão, posição do Senhor. Certo. Então, presta atenção nesse capítulo 4 de Efésios e leia outra vez, por favor, irmão. Presta atenção nesse sentido. Versículo 9, 10, e Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. certo. De onde que ele elegeu?
Depois ele glorificado, depois que ele ascendeu aos céus. Isso, quando ele subiu ao alto, de lá que ele elegia uns para apóstolos, outros para profetas e etc e tal, tá? Só estou dizendo isso porque igreja é uma coisa, irmãos. Os evangelhos nós não encontramos igreja. Nós encontramos menção da igreja. Então, os 12 lá, eles não eram apóstolos da igreja, porque nem existia igreja, como é que eles iam ser apóstolos da igreja? Você está entendendo? Como é que eles podiam ser apóstolos da igreja? A igreja não existia ainda. Ele, repetindo outra vez, até ele falou para Pedro que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eles já eram apóstolos. Da igreja, não. Eles eram apóstolos do Messias. Por que eram 12? Porque eram de Israel. O Senhor ainda estava tratando com Israel. E ele foi rejeitado, como nós sabemos, e os 12 foram rejeitados também. Todos os seus seguidores foram rejeitados também, perseguidos, mortos. Só que nós vemos algo novo aparecendo nesse mundo, que é a igreja, que não tinha nada a ver com Israel. Aquela porção de Israel estava sendo colocada de lado para ele fazer algo novo nesse mundo, que era a igreja. Então, é uma nova ordem de coisas. E só para deixar bem claro que esses 12 apóstolos, como 120, né? Havia 120 ali em Atos, capítulo 1, 120 esperando a promessa do Espírito Santo, os 12 estavam no meio também, eles receberam o Espírito Santo, eles tinham uma comissão apostólica no meio dos irmãos, os irmãos reconheciam isso neles. Até que veio Paulo. Né? Até que veio Paulo como um apóstolo. Como é que pode ser esse homem ser apóstolo? Quem que é esse homem? Mas ele era apóstolo de Jesus Cristo. E os irmãos reconheceram isso. E provavelmente, dizendo outra vez, outros apóstolos apareceram também. E eles, os 12, que um foi substituído e tudo mais, perfeitamente, não tinha nada de errado, tá? Não tinha nada de errado naquilo lá. Muitos confundem, irmãos, olha que confusão que é. Quando Judas morreu, muitos pensam que a eleição de Matias foi errado, porque não devia eleger, não, porque era Paulo que era para ser o apóstolo aí. Nada disso, gente, não tem nada a ver. Ele foi eleito, Matias, né? Foi apresentado Matias e José, que era o outro, né? Ele foi eleito perfeitamente, entrou no lugar de Judas, tudo corretamente, estava tudo certo ali. Por quê? Porque Paulo não tinha nada a ver com essa história. Por que o Senhor não chamou para ser apóstolo principal da igreja Tiago, Pedro, João? Por quê? Porque não tem nada a ver. Ele chamou alguém de fora, por assim dizer, que nem era discípulo do Senhor. Ele nem era discípulo do Senhor. O Senhor pegou esse homem, fez dele um apóstolo, e como ele também levantou outros, que por isso eu dizer, nós não sabemos. E pegou esses, que eram os 12, e botou para dentro também. Porque eles falam, eles são uma igreja, eles são o corpo de Cristo. E como eles tinham tido um relacionamento com Cristo já nas suas comissões apostólicas do Messias, eles entraram e foram reconhecidos também pelos irmãos como sendo os apóstolos do Senhor. Mas só que eles mesmos entenderam que eles faziam parte do outro apostolado. E agora eles eram o quê? Que nem Pedro. Pedro ele sabia que ele era o apóstolo da circuncisão. Né? Que Paulo era pai em circuncisão, que era da igreja diretamente. Ele já era algo que o apostolado dele ia morrer com ele mesmo. Né? Por isso que ele, quando o Senhor falou da morte dele, que ele ia glorificar o Senhor, e estava falando para ele também que o apostolado dele ia morrer juntamente com ele. Lógico que as cartas iam ficar, não estou negando isso aí. Mas em termos apostólicos, Paulo era o apóstolo principal deles. Eu só estou dizendo isso porque nós não devemos confundir isso aí, porque por que apresentaram, Paulo fala isso e na nossa carta fala isso, por isso que eu estou falando, porque nossa carta fala dos falsos apóstolos. Porque apareciam pessoas dizendo que eram apóstolos também. Porque o Senhor elegeu outros apóstolos. Então apareciam uns dizendo que eles também eram apóstolos do Senhor.
Só que eles tinham que confirmar, né? Os irmãos tinham que confirmar as credenciais desse apostolado, porque muitos introduziram dizendo que eram apóstolos também e queriam enganar todos ali. Porque eu quero dizer isso, por que eles tinham essa probabilidade de enganar as pessoas? Porque se fosse somente os 12 e mais Paulo, então eles olhavam, é Pedro? Não. É João? Não. É Paulo? Não. Ah, então não é apóstolo. Pronto, ficava fácil, né? Por assim dizer, né? Quem é você? Ah, eu sou Pedro, eu sou João, eu sou Paulo. Ah, tá, então tudo são os apóstolos, sou Tiago, sou isso. Por que eles enganavam? Porque havia outros apóstolos, que é o que nós estamos vendo no nosso capítulo aí. E profetas. Quem que são esses profetas? São aqueles que foram levantados pelo Senhor também, dentro da igreja, né, nesse contexto de igreja, para profetizar e falar as coisas que nós temos nas cartas de Paulo. É a doutrina sendo anunciada por eles também, porque os apóstolos, eles não eram onipresentes e também eles não tinham internet, né, vamos dizer assim, né? Então, profetas eram levantados para falar as palavras de Deus para o povo também, para o povo que eu digo, os cristãos e as igrejas. Eram levantadas essas pessoas e eles eram respeitados como apóstolos, né? Embora eles não eram apóstolos, mas eram respeitados como apóstolos, porque eles eram profetas do Senhor. Eles não eram passíveis de julgamento. Eles ouviam essas pessoas como a porta-voz do Senhor, porque eles foram enviados também. Que o profeta ele é enviado para falar ao povo. Então havia esses profetas na igreja também para anunciar, para falar coisas que o Senhor estava mandando falar com eles. E só que isso aí, essas duas classes de pessoas, parou. Porque lançou o fundamento, irmãos, acabou. Então, hoje não tem ninguém que vai levantar, como existe, o profeta do Senhor. Não tem profeta do Senhor. Hoje nós temos os que proferem a palavra de Deus, como nós estamos fazendo, tem que estar de acordo com o que está escrito aqui, gente, senão não tem. Por isso que a palavra fala assim, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Por que vai julgar? São esses profetas que vão julgar? Não, eles já falaram, já fizeram o trabalho dele, acabou. Hoje são nós. Você que está ouvindo aí, você tem que julgar a palavra de Deus. O que nós estamos falando aqui, você deve julgar realmente se realmente é como está escrito aí. Ó. Não é julgar a pessoa, é julgar o que nós estamos falando. Os de Bereia foram tidos como nobres, por quê? Porque eles estavam julgando Paulo, imagina, Paulo era um apóstolo, mas eles estavam julgando e consultando nas escrituras se as coisas realmente eram como Paulo estava dizendo, porque é o que nós precisamos, sabe? É consultar na escritura. A escritura é a base de Deus para nós. Tudo aquilo que Deus quer para nós como cristãos está aqui. Eu Paulo falando outra vez. Só que Paulo é esse principal elemento do apostolado para a igreja, foi Paulo. Então ele fechou isso. E esse tempo dos apóstolos durou somente nesse período aí da igreja de Éfeso, que nós estamos encontrando aqui. Então, repetindo outra vez, por isso que muitos apareceram lá dizendo que eram apóstolos, e os irmãos julgaram isso e viram que é tudo mentira, era mentiroso, não era apóstolo, não. Por quê? Porque estava falando outras coisas, né? Trazendo a mensagem do Senhor, sendo que é tudo mentira. E isso para nós é uma advertência, falando outra vez, nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que dizem ser alguma coisa fora da Escritura, sabe? Isso é muito terrível, né? Isso é muito terrível.